Olá, eu sou Bernardo Leite e aqui estamos com mais um vídeo sobre a série E Você o que Pensa? O tema de hoje é interessante sob certo ponto de vista e tenta responder a pergunta: para que serve a avaliação de desempenho? Me parece uma pergunta meio sem nexo. Para que serve a avaliação de desempenho? Olha, eu diria para vocês que a resposta é mais ou menos inevitável: avaliar. E aí está um grande engano. Definitivamente não. A avaliação de desempenho não serve para avaliar. Não é essa a sua expectativa, objetivo e missão. Tá? Eu diria para vocês que a avaliação de desempenho avalia para melhor aproveitamento dos nossos recursos potenciais humanos dentro da organização, para o desenvolvimento desses colaboradores. Ela avalia para isso. Só, absolutamente só. Só que existe dentro da história, e olha, eu trabalho com avaliação de desempenho há mais de 40 anos. Tá? Já vi muita mudança, muito processo, extensão da avaliação de desempenho, problema dentro da organização. E mudou muita coisa, não posso negar, mas não tanta coisa quanto deveria, porque ainda temos um desvio de foco fundamental no processo de avaliação de desempenho, com uma super ênfase no processo e distanciamento do objetivo. Explicar o que quero dizer com isso, evidentemente, né? Há uma preocupação predominante sobre como fazer a avaliação de desempenho. Relatório, questionário, competências, todo um processo muito estratificado, muito bom, muito consistente, eu até diria, né? Com que objetivo? Vamos lá, vamos pensar naquilo que, na verdade, as pessoas têm procurado quando fazem a avaliação de desempenho. Primeira coisa, vocês vão notar, nota. Para quê? Para saber exatamente qual é o posicionamento daquele profissional dentro de uma classificação do seu desempenho. Tudo bem, eu acho que isso é legal, você tem que ter realmente um processo de classificação para entender qual é a sua realidade dentro da organização. Tá? Buscando, inclusive, em alguns casos, um ranking. Eu nunca soube para que tem que ter um ranking. Para saber quem são os melhores, quem são os piores. É mesmo? Vamos pensar um pouco sobre isso, para saber se isso coroa os objetivos da avaliação de desempenho. Né? Para dar promoção. Legal, tudo bem. Eu acho que eu preciso privilegiar os melhores desempenhos. Uma questão de meritocracia, as pessoas esperam isso. Tá? Assim como também a questão de aumento de salário. Eu também acho que também faz parte de um processo de acompanhamento e reconhecimento. Ótimo! Tudo isso eu acho que é perfeito dentro do processo de acompanhamento, mas ainda estamos na linha marginal dos objetivos. Ainda estamos no desvio de foco. Tá? Tudo bem, eu acho que a gente tem que levar em consideração a identificação de necessidades dentro do processo de avaliação de desempenho como uma grande contribuição, tá? Mas ainda temos alguns desvios muito, muito grandes. Tá? A primeira questão que eu vejo como desvio muito grande na avaliação de desempenho são os enormes questionários que se usam para fazer a avaliação de desempenho. É terrível, é terrível. Fica imaginando, na verdade, um gestor que tem 50, 100 funcionários. Lógico, ele tem supervisores que vão poder dividir com ele o processo, mas é um trabalho fora de padrão. Você acaba, na verdade, dedicando um tempo tão grande para o processo de levantamento de dados, não tendo condições de fazer o tratamento dos dados, que é o grande processo do resultado da avaliação de desempenho. E eu devo admitir que uma grande parte da culpa desses questionários enormes que existem na avaliação de desempenho parte de RH. Sobre que aspecto? Como, na verdade, existe uma possibilidade de que o processo de avaliação de desempenho sofra um desvio por parte dos gestores que não têm uma prática muito desenvolvida em avaliar, eu preciso ter questionários muito grandes para eliminar a subjetividade. Eu posso até dizer para vocês que o objetivo até que é interessante, mas o resultado é péssimo. Péssimo. Por quê? Eu tenho essa frase que eu gosto muito de usar.
A avaliação de desempenho começa quando termina. Isto é, depois que eu faço a avaliação, depois que eu faço o levantamento de dados, é que eu vou administrar o desenvolvimento das pessoas. É que eu vou administrar os dados e fazer a análise daquilo que a avaliação de desempenho me levantou. É sempre assim. Eu trabalho com planejamento estratégico também, e é muito interessante aquele quadro de ameaças, oportunidades, fraquezas e forças que se faz num processo de identificação do posicionamento estratégico da organização dentro do mercado, em termos de mercado futuro e mercado presente, onde nós levantamos esses dados para analisar e verificar quais são os melhores caminhos. Esse é o princípio do levantamento de dados na avaliação de desempenho. Não é o trabalho, não é o resultado, é a primeira fase. Depois que isso foi feito, é que eu passo realmente para o processo de trabalhar esses dados. Tá? E com base nesses dados, eu vou buscar fatores, inclusive fatores da sincronicidade de Jung, que faz, na verdade, um trabalho de grande pareamento daquilo que nós chamamos de coincidências significativas de amostra, onde os pontos estão sendo colocados de uma maneira que se possa ter análise disso. Quais são as áreas que tiveram sua média de desempenho melhor do que a média da empresa? Lembre-se que a média de avaliação de desempenho de cada setor é a nota do gestor. Percebam, na verdade, que eu estou colocando para vocês a enorme alternativa de análise de dados estatísticos que vocês podem ter com o processo de levantamento de dados da avaliação de desempenho, fazendo com que se possa ter um pareamento de determinadas adaptações dentro da organização. Isso é fantasticamente importante, esquecendo o passado e olhando o que virá, porque esse é o nosso objetivo na avaliação de desempenho. Olhar para frente. Tanto que não se fala muito mais em feedback hoje, mas em feed forward, que é saber como fazer com as coisas no futuro. Né? E aqui eu tenho um gráfico. O gráfico de Gauss, que você já deve ter ouvido falar, chamada também de curva do sino, né? Que reflete o quê? Estatisticamente, reflete uma distribuição normal de uma amostra em qualquer situação. Ou seja, o comportamento de uma distribuição normal é mais ou menos isso. Mais alto, mais achatado, pouco importa, mas sempre assim. Nós temos um primeiro quartil mais baixo, logo no lado do menos 30 a menos 20. Temos um outro mais alto, do outro lado, no 20 e no 30, que mostra quais são os funcionários que estão abaixo da média da empresa e quais são os funcionários que estão com seu desempenho acima da média da empresa. O famoso ranking. Legal. Mas vamos lá, vamos analisar um pouco. Esses dois estratos mais escuros que respondem por praticamente 70% da amostra. Muito bem. O que a curva de Gauss mostra? Mostra que 70% dos funcionários estão colocados nesse segundo e terceiro quartil da distribuição. E quem são esses 70% da amostra? São os funcionários que fazem a empresa. Aí eu tenho no lado mais de desempenho baixo, 15%. Tudo bem. Esses daí eu sei o que eu faço com eles. Ou eu mando embora, ou eu faço alguma ação mais específica. E eu tenho os 15% no desempenho mais alto. Tá? Esses também eu conheço. Com esses eu faço promoção, aumento de salário, tá? Eu reconheço. E não faço nada com os 70% que faz a empresa andar. Perceberam a falha? Perceberam a falta de atenção que não nos permite trabalhar os resultados da avaliação de desempenho? Percebe a preocupação, na verdade, que é jogar fora um esforço hercúleo de avaliação para não fazer nada? Tanto que, não só por parte dos gestores, mas também por parte dos subordinados, a avaliação de desempenho não traz resultado, o que é uma enorme perda. Uma enorme perda. E nós precisamos trabalhar com outros fatores.
Talento, habilidade, paixão, valores são fatores que dizem respeito ao desempenho pessoal. Vocês sabem perfeitamente bem que nós estamos numa fase hoje muito próxima da espiritualidade, trazendo para dentro das organizações uma visão da emoção, uma visão, inclusive, daquilo que move as pessoas, do seu propósito, do seu desenvolvimento pessoal também, além do desenvolvimento profissional e técnico. Eu preciso colocar isso na avaliação de desempenho. Eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso lembrar que, inclusive, hoje, muitas organizações não têm somente metas financeiras, também têm metas sociais. Oba! Preciso pensar nisso. Então, eu vou apresentar para vocês um trabalho que nós desenvolvemos nos nossos diversas implantações de avaliação de desempenho. Plantei avaliação de desempenho em muitas empresas, inclusive empresas públicas que têm avaliação de desempenho como uma obrigação legal, né? É muito interessante isso, né? Que algumas vezes apresentam algumas dificuldades. Então, em algumas empresas eu tive dificuldades, inclusive, para fazer com que alguns níveis dessem o feedback para gerar o processo de desenvolvimento. E eu vou falar bem baixinho aqui para não trazer muito alarde. Os níveis hierárquicos que têm mais dificuldade para dar feedback são os níveis mais altos. É muito interessante isso, né? Então, nós desenvolvemos esse modelo PDCA, tá? Uma avaliação de desempenho e plano de ação, baseado no modelo PDCA que todo mundo conhece dentro do princípio de qualidade, tá? Eu vou mostrar o que é cada um desses campos, né? O gestor ou o avaliado preenche o P. Parar de fazer, mudar uma atitude. O que quer dizer isso? Parar de fazer uma coisa que não está sendo bem feita ou que eu preciso mudar, porque tem sido visto pela comunidade de uma maneira inadequada. Posso perguntar para as pessoas? Posso tentar identificar? Tem muitas coisas que eu posso fazer nesse sentido para identificar. Eu talvez não possa perguntar para minha mulher, ela vai dizer que eu preciso parar de ser chato. Mas fora isso, eu preciso ter alguma informação para saber que atitude eu preciso mudar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, eu preciso desenvolver e manter uma atitude e uma ação. Tem coisas que eu faço bem feito, lógico, posso melhorar, inovação, trazer novas possibilidades. Eu preciso colocar isso no papel, eu preciso dizer onde está o meu desenvolvimento nesse sentido, nesse caminho, tá? E eu preciso começar uma nova ação. Trazer novas possibilidades, trazer novas ações e, finalmente, agir, avaliar e melhorar. Tá? O que eu faço? Eu preencho esses 4 campos, colocando no campo agir, avaliar, melhorar, qual é o plano de ação que eu quero colocar em prática, em que prazo e do que eu preciso do meu gestor para colocar esse plano em prática, para levar a cabo. Preencho isso e passo para o meu gestor. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por qualquer coisa que você quiser, não tem problema. Ele vai olhar e vai dizer, legal, concordo com as suas posturas, modifico isso, modifico aquilo, não concordo com isso, ou seja, vai te dizer qual é o processo. E dentro das normas desse princípio existe uma norma que diz assim, se você não respondeu é porque você concorda com tudo. Não tem escapatória. Então, o que eu quero que vocês entendam? Esse processo simplório deu muito certo. Porque nós fomos direto ao ponto final, ao resultado do processo. E mesmo os níveis mais altos começaram a se interessar, a chamar os seus subordinados para conversar e traçar os planos nesse sentido. Então, o que eu estou propondo para vocês? Vamos analisar essa enorme ferramenta que é a avaliação de desempenho. Por quê? Porque avaliar é um ato humano, eu não consigo extinguir o processo de avaliação. Vocês estão avaliando o vídeo, a gente avalia tudo, inevitavelmente. Então, eu preciso fazer o quê? Tentar melhorar o processo de avaliação, tá? Portanto, não podemos pensar em eliminar a avaliação, mas sim no melhor aproveitamento desse processo. Ok? Muito bem. Então, estamos terminando mais um vídeo da série E Você o que Pensa, tá? E como o próprio nome diz, é uma série que está aberta a ouvir a sua opinião. O que você pensa a respeito do que eu disse?
fui muito crítico. Não é tudo isso que eu estou falando. Na verdade, você está exagerando. Pode ser, não nego. De repente eu tive experiências negativas e que me trouxe a esse tipo de percepção, né? Mas me diga você o que pensa. Ou você já passou por situações semelhantes? Né? Eu já ouvi muito em empresas as subordinadas dizerem, quando vão para o processo de avaliação de desempenho, diz para o chefe, coloca o que você colocou ano passado, não faz diferença. Ouvi isso. Né? Mas eu posso estar enganado. Então, esse nosso vídeo e essa nossa série, esse nosso programa privilegia a tua opinião. Então, entre em contato conosco, diga qual é a sua opinião, participe conosco com sugestões, com temas, né? Eventualmente participe de algum tipo de evento em que a gente possa trabalhar juntos também, você consultor, você palestrante, você empresário, você gestor, você funcionário, para dar seu depoimento, ótimo, tudo bem. Entre em contato conosco, colocando como subjeto a série E Você o que Pensa, pelo assessoria@bernardoleite.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse nosso vídeo. Estamos à disposição para voltar a conversar. Um grande abraço. Obrigado.